Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Nesta aula falaremos aí sobre sistema de duas equações com duas variáveis, tá ok? Vem aqui comigo. Bom, então, sistema de duas equações e duas variáveis, temos que entender aí o que são sentenças abertas de duas variáveis, tá? Então, quando nós trabalhamos sentenças abertas com duas variáveis livres, nós estamos pensando aí num conjunto universo que dentro desse conjunto universo nós teremos um conjunto de pares ordenados, ou seja, a solução dessa sentença aberta será um conjunto, ou melhor, um subconjunto deste conjunto de pares ordenados, ok? Onde, é claro, esse par ordenado ele vai ter uma ordem, tá? Ele sempre vai respeitar uma ordem alfabética. Então, se você tiver uma sentença com as variáveis x e y, então a ordem da resposta, né, o par ordenado, vai ser x, y, ok? Então, a primeira informação será o x e a segunda informação será o y. Se você tem uma equação ou uma sentença com as variáveis a e b, então a resposta será na ordem a e b, ok? Então, os pares ordenados como solução sempre na ordem alfabética, tá ok? Bom, então é claro, o conjunto verdade vai ser o par ordenado que torna aquela sentença verdadeira, tudo bem? Então vamos ver aqui, ó, exercício 1. Nós temos a sentença aqui, ó, é uma sentença aberta, porque nós temos o x e o y, né, que são as nossas variáveis. Então, essa sentença satisfaz o seguinte, ó. Ela diz que é x mais y maior ou igual a zero, e ele nos deu o conjunto universo, tá? Então, o conjunto universo foi dado neste exercício. Então, temos os pares ordenados aqui, ó, menos 1 e 1, menos 2 e 1, 0 e 1, 3 e menos 4. Então, nós vamos verificar dentro desse conjunto universo quais são os pares ordenados que tornam essa sentença aqui verdadeira, ok? Então, pegando menos 1 e 1, nós temos menos 1 mais o 1. Vamos verificar se isso resulta em maior ou igual a zero. Então, 1 menos 1, 0. Maior ou igual a zero. Como nós temos aqui o sinal de igual na inequação, então temos que o menos 1 e o 1 é solução para esta sentença, ok? Agora vamos verificar o menos 2 e 1. Menos 2 mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Devo 2, pago 1, devo 1. Maior ou igual a zero? Não. Então, isso aqui ó, não serve como resposta. Então, o menos 2 e o 1 não é solução para a nossa sentença, neste caso, ok? Vamos verificar agora o 0 e 1. Então, 0 mais 1 maior ou igual a zero. Exato. 1 maior ou igual a zero? Sim. Então, este par ordenado, que é 0 e 1, é solução para essa sentença, ok? E agora vamos verificar o 3 e menos 4. Então, 3 menos 4 maior ou igual a zero. 3 menos 4 dá quanto? Vai dar menos 1. É maior ou igual a zero? Não. Então, este aqui não serve como solução para nós. Então, o conjunto verdade ou conjunto solução para a nossa sentença vai ser os pares ordenados menos 1 e 1 e o 0 e 1. Então, essa aqui é a nossa solução para essa sentença aberta, ok? Então, nós temos aqui, ó, agora, sistema de sentenças abertas. Então, nós temos aqui o sistema que vai envolver equações ou sentenças abertas, no caso, tanto em equações quanto em equações. E temos alguns conectivos importantes aqui, ó. Os conectivos e que o símbolo é, ó, este aqui, tá bom? É como se fosse o acento circunflexo, tá? Então, esse símbolo, quando aparecer, eles representam o conectivo E. E temos também o conectivo OU.
e temos aqui o símbolo do OU. É como se fosse a letrinha V, tá bom? Agora, o que é importante saber acerca desses conectivos? Que quando aparecer o E, nós faremos a intersecção dos conjuntos verdades, ok? E quando aparecer o OU, nós vamos fazer a união desses conjuntos, perfeito? Então vamos ver aqui, ó, exercício 2, envolvendo aqui duas sentenças para nós, x mais y igual a 2 e x menor igual a y. Pessoal, ele já deu para nós aqui o conjunto universo. Então, nós vamos substituir em cada uma dessas sentenças e verificar as soluções de cada uma delas, tá? Então, vamos fazer aqui primeiro a sentença x mais y igual a 2. Então, nós temos os pares ordenados 0 e 2. Então, vamos começar a fazer aqui, ó. É 0 mais o 2. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 2. Então, isso aqui é solução. O próximo é 2 mais 0. Isso também dá 2. Então, também é solução. Agora, o próximo par ordenado, ó, menos 2 mais 0. Isso dá menos 2. Então, esse não serve. Depois, 1 e 1. 1 mais 1 dá 2. Então, esse aqui serve. Beleza? Depois, nós temos 2 e menos 4. 2 menos 4 dá menos 2. Então, este não serve. Então, do conjunto universo, existem dois pares ordenados que para a primeira sentença aqui não vai servir, tá? Não serve como resultado. Agora, nós temos a segunda situação, que é x menor ou igual a y. Vamos colocar aí os nossos pares ordenados do conjunto universo. Nós temos ali o 0 e 2, depois o 2 e o 0, menos 2 e 0, o 1 e 1, 2 e menos 4. Vamos verificar se isso aqui está acontecendo. Ó, menor igual, menor igual, menor igual, menor igual, menor igual. Vamos ver o que serve para a gente. 0 é menor ou igual a 2? É, então serve. 2 é menor ou igual a 0? Não, então não serve. Menos 2 é menor do que 0? É, então serve. 1 é menor ou igual a 1? É igual a 1, então serve como solução, ok? 2 é menor que menos 4? Não. Então, esses dois pares ordenados aqui não satisfazem a nossa solução, ok? Agora, perceba que na sentença está aparecendo o conectivo E. O conectivo E é a intersecção dessas soluções. Então, nós vamos pegar aqui os pares ordenados que vão satisfazer as duas sentenças, ok? Então, vamos escrever aqui, ó, o conjunto verdade será os pares ordenados. Vamos ver, ó, o 0 e 2 apareceu na primeira sentença, apareceu na segunda como solução? Apareceu 0 e 2. Então, o par ordenado 0 e 2 é solução. Agora, o 2 e 0 é na primeira sentença, mas não é na segunda, então não serve para a gente. Depois, 1 e 1 serve na segunda também? Também serve. Então, nós temos o par ordenado 1 e 1. Os demais que nós vimos aqui, ó, não acontecem nas duas ao mesmo tempo. Então, se não acontece, não são soluções. Então, no exercício 2, o nosso conjunto verdade, a intersecção entre as soluções que nós encontramos, vai ser apenas pares ordenados 0 e 2 e 1 e 1, ok? Agora faremos o exercício 3, também utilizando um conceito de sistema de sentenças, né? Então, nós temos aqui, ó, x mais o y igual a 2, ou, aí nós temos aqui o conectivo ou, ok? Então, o ou vai ser a união, e nós temos também aqui os pares ordenados do nosso conjunto universo. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no exercício 2, ok? Então, nós temos lá x mais y tem que ser igual a 2. Então, nós temos lá os pares ordenados. 0 mais 2, 2 mais o 0, menos 2 mais 0,
1 mais o 1 e 2 menos 4. Vamos ver quanto que dá esse cálculo aqui que nós fizemos também no exercício anterior. 0 mais 2, 2. 2 mais 0, 2. Menos 2 mais 0, menos 2. 1 mais 1 é 2. E 2 menos o 4 é menos 2. Como tem que ser igual a 2, as soluções para a primeira sentença é o primeiro, o segundo e o quarto par ordenado. Ok? Então, somente esses três aqui vão ser soluções para a primeira sentença. Fazendo agora a segunda sentença, nós temos lá, ó, x menor ou igual a y. Então, nós temos o 0 e 2, o 2 e 0, depois menos 2 e 0, 1 e 1, 2 e menos o 4. Vamos verificar se é menor ou igual, menor ou igual, menor ou igual, menor ou igual. 0 é menor do que 2? É. 2 é menor que 0? Não. Menos 2 é menor que 0? É. 1 é menor ou igual a 1? Sim. E 2 é menor que menos 4? Não. Então, nós temos aqui, ó, também três soluções possíveis. Pessoal, como é união, o ou é união. Então, eu quero tudo. Então, lá, o conjunto verdade vai ser o 0 e 2. Como está aparecendo também na segunda situação, não precisa repetir. Nós temos o 2 e 0. Nós temos o menos 2 e 0. E nós temos 1 e 1. Então, pessoal, perceba que nós colocamos todas as soluções que estão aparecendo aqui para nós. A que se repetir, claro, não precisa colocar aqui no conjunto de solução, tá bom? Então, no caso da união, a gente quer tudo, porque vai satisfazer uma sentença ou a outra. Não precisa satisfazer as duas ao mesmo tempo. Então, tudo bem? Essa é a ideia do ou, tá bom? Exercício 4. Nós temos aqui uma particularidade com relação ao conjunto universo, tá, pessoal? O que está acontecendo ali no conjunto universo quando ele escreve, ó, nesse formato? Ele está dizendo para vocês que é cartesiano. Então ele está fazendo isso aqui, ó. Você tem um conjunto com os elementos menos 1, 0 e 1, cartesiano ele mesmo, ó, menos 1, 0 e 1. Então, nós teremos os pares ordenados que são formados aqui por este cartesiano entre esse conjunto do universo. Tá? Então, vamos colocar aqui todos os pares ordenados que a gente tem deste cartesiano. Tá? Então, nós temos lá, ó, temos que combinar todos eles. É como fazer o diagrama. Tá? Vou fazer aqui para vocês entenderem a ideia. Então, aqui nós temos o menos 1, 0 e 1. Depois, nós temos menos 1, 0 e 1. Então, você vai fazer, ó, menos 1 e 1, menos 1 e 0, menos 1 e 1. Então, nós já temos esses pares ordenados. Ó, o conjunto universo vai ser o menos 1, menos 1, menos 1 e 0, depois menos 1 e 1, ok? E assim você vai fazer com os outros elementos. 0 e menos 1, 0 e 0, 0 e 1. Então, vamos colocar aqui, ó, 0 menos 1, 0, 0, depois 0 e 1. E, por fim, 1 e menos 1, 1 e 0, 1 e 1. Então, 1 e menos 1, 1 e 0, 1 e 1. Então, esses pares ordenados vão ser os elementos do seu conjunto universo. Agora, vamos olhar lá para o nosso sistema. No nosso sistema, nós temos aqui, ó, quantas sentenças? Nós temos 4 sentenças, pessoal. Aqui, ó, sentença 1, sentença 2, sentença 3, sentença 4. Temos o conectivo e temos o conectivo ou. Então, nós vamos ter que fazer as soluções relacionando a sentença 1 e 2, as soluções relacionando a sentença 3 e 4, e por fim nós faremos aí a intersecção
dessas soluções, ok? Então, vamos escrever aqui, ó, pensando então nas sentenças 1 e 2. Então, nós temos x mais o y tem que ser igual a 1 e o x tem que ser maior ou igual a 0, ok? Então, nós vamos ter que olhar para o nosso conjunto universo e verificar quais são os pares ordenados que vão satisfazer essas duas sentenças, tá? Então, vai ser a intersecção dessas soluções. Então, nós vamos fazer aqui, ó, conjunto verdade 1, vamos colocar os pares ordenados, depois o conjunto verdade 2, vamos colocar os pares ordenados, tá? Então, vamos olhar direto no nosso conjunto, porque eu acredito que a gente já entendeu o que está acontecendo. Então, ó, a soma dos dois elementos tem que ser igual a 1. Então, vamos olhar aqui, ó. Menos 1, menos 2, não serve. Menos 1 mais 0 dá menos 1, não serve. Menos 1 mais 1 dá 0, também não serve, né? Depois, 0 menos 1 vai dar menos 1, não serve. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, opa, então a gente achou já um resultado aqui, ó. Temos o par ordenado 0 e 1. Depois, 1 menos 1 dá 0. Depois apareceu aqui, ó, 1 e 0. Então, 1 mais 0, 1. Então, nós temos o outro par ordenado, que é 1 e 0. 1 e 1 vai dar 2, então não é solução para a gente. Então, V1 vai ser esses dois pares ordenados. Agora, nós vamos verificar V2. Vamos direto lá no conjunto universo. Então, o x tem que ser maior ou igual a 0. Então, nós vamos olhar apenas para o x. Vamos lá. Pessoal, precisa perder tempo com o conjunto universo? Né? Se a gente nem já poderia ir direto para a solução, tá? Qual é a solução? É você fazer V1 e intersecção V2. Mas por didática, vamos fazer o V2 aqui só para entender a ideia, tá bom? Mas você já sabe qual é a resposta. Basta você olhar aqui em V1 e ver qual é o x que é maior ou igual a 0. A gente sabe que vai ser 1 e 0. Então a gente já sabe que a solução aqui, ó, é 1 e 0, tá bom? Mas vamos fazer aqui a ideia da solução 2. Solução 2, você vai olhar para o x, ele tem que ser maior ou igual a 0. Bom, inicialmente aqui no conjunto universo, então menos 1, menos 1, menos 1 não serve. Depois lá, ó, você vai ter os pares ordenados 0 e menos 1. Depois 0 e 0, 0 e 1. Ok? Depois nós temos 1 e menos 1. Depois 1 e 0. E por fim, 1 e 1. Porque tem que ser, o x tem que ser maior ou igual a 0. Então, a solução 2 seriam todos esses pares ordenados. Só que você quer a intersecção. Então, o único par ordenado que está aparecendo nas duas soluções aqui, né? No caso, vai ser agora, pessoal, então nós vamos verificar qual é a intersecção que existe, ó, 0 e 1, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 0. Então, a intersecção entre essas duas soluções vai ser a própria solução 1, que é 0 e 1, 1 e 0, ok? Então, aqui você tem V1 intersecção V2. Então, nós fizemos aí a primeira solução, tá? Agora, nós temos que ir na segunda sentença ali, né? Nas sentenças 3 e 4. Sentença 3 e 4 está dizendo o quê? O produto das duas variáveis, né? X e y tem que ser 1 e o y tem que ser menor que 0, ok? Então, nós vamos ter V3 e V4, ok? Então, vamos lá. Fazendo, então, V3, teremos os pares ordenados. Depois, vamos fazer o V4. E, por fim, V3 intersecção V4. Respondendo, então, vamos olhar direto para o conjunto universo. A multiplicação tem que dar 1. Menos 1 vezes menos 1
dá 1. Então, é a solução V3. Menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 0 é 0. Menos 1 vezes 1 é menos 1. 0. Esses pares ordenados, onde o x é 0, já não serve para a gente, que o resultado vai ser 0. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes 0 vai dar 0. E 1 vezes 1 vai dar 1. Então, você tem um outro par ordenado, que é 1 e 1. Ok? Agora, nós vamos verificar o y menor que 0 apenas, né? Não tem um sinalzinho de igual. Então, a gente vai olhar agora para o conjunto universo e vamos pegar o y menor que 0. Y menor que 0, nós temos o par ordenado menos 1, menos 1, né? Ó, menos 1 é menor que 0. Depois, menos 1 e 0 não serve, menos 1 e 1 também não vai servir. Depois, 0 e menos 1 serve. Nós temos 0 e menos 1. 0 e 0 não. 0 e 1 não. 1 e menos 1. 1 e menos 1 serve. 1 e 0 não. 1 e 1 também não. Então, nós temos aqui ó, os pares ordenados, onde o y ele é menor que 0. Ok? Então, nós pegamos ali todos os pares ordenados, onde o y aqui é igual a menos 1. Ok? Bom, agora, pessoal, a solução é a intersecção. Então, a intersecção é o menos 1 e só, né? Então, nós temos aqui que a solução para esse sistema, aqui no caso V3 intersecção V4, é apenas o menos 1, menos 1. Ok? Agora, nós temos que fazer a solução do sistema, pessoal. Então, ó, lembra lá que eu tinha falado? Você tem um conectivo OU. O conectivo OU é a união das soluções. Então, a solução desse problema vai ser o quê? V1 intersecção V2, união V3 intersecção V4. Então, nós vamos colocar todos os pares ordenados que nós encontramos. Então, é o 0 e 1, 1 e 0, e menos 1, menos 1. Então, esta aqui é a solução do sistema, pessoal. É um pouco trabalhoso, mas não é impossível de fazer, ok? Bom, pessoal, como nós falamos agora de sentenças, nós vamos falar de sistema de duas equações. Então, nós vamos trabalhar agora ó, em cima de equações de duas variáveis dentro do universo R2. Esse R2 significa que você está trabalhando dentro do conjunto onde você tem as soluções de pares ordenados, tá? Então, esse R2 significa que você está trabalhando dentro do plano cartesiano, dentro das soluções de pares ordenados, ok? E aí, para resolver um sistema de duas equações, nós temos alguns métodos para resolver, tá? Nós temos os métodos da substituição, da adição, que nós vamos estar estudando, tá? E aqui, a princípio, vamos ver o método da substituição. Então, o que consiste o método da substituição? O método da substituição consiste em isolar uma variável em uma das equações e substituí-la na outra, ok? De forma que esta última fique apenas com uma única variável, tá? Então, vamos fazer o exemplo aqui, o exercício 5, aplicando o método da substituição. Bom, você tem aqui, ó, x mais 2y igual a 3 e 3x menos o 4y igual a 5. Pessoal, é interessante você tentar perceber qual é a equação e qual é a variável mais fácil aí para você isolar. Olhando pelas duas equações, para as duas equações, a gente percebe ó, que a primeira equação aqui é interessante você isolar o x. Porque vai ter como ó, x igual a 3 menos 2y. Ficou mais fácil você isolar o x, ok? Agora, você tem que ir lá na segunda equação, no lugar do x, que foi a variável que você isolou, você vai substituir. Quem é o x? É 3 menos 2y, ok? Esse é o seu x que você isolou.
O resto, copia, ó. 3 vai multiplicar o x, que você já substituiu, menos 4y igual a 5. Ok? Aqui você vai fazer a distributiva. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 2, menos 6y. Ok? Agora continua. Menos 4y igual a 5. Vamos isolar aqui o valor do y. Menos 6 menos 4 menos 10y igual a 5 menos o 9. Então, nós temos que menos 10y é igual a 5 menos o 9, dá menos o 4. Y é igual a menos 4 dividido pelo menos 10. Simplificando, por 2 dá 2, o 10 por 2 dá 5. Sinais iguais, sinal de mais. Então, aqui nós encontramos o valor do y, ok? Já que você encontrou o valor do y, você agora vai voltar lá na equação que você isolou a sua variável e no lugar do y você vai colocar o valor encontrado. Então, como é que vai ficar? X igual a 3 menos o 2 que multiplica o y. O y você encontrou e é 2 sobre o 5. Agora é só resolver o x. X é igual a 3, resolve primeiro a multiplicação, menos 2 vezes 2, menos o 4 sobre o 5. Subtração de frações com denominadores diferentes, você tem que fazer o MMC ou faz a voltinha que eu já ensinei para vocês. 5 vezes o 3, 15, menos o 4, tudo isso sobre o 5. Copia quem está embaixo. Então, 15 menos o 4, 11 sobre o 5. Então, aqui nós encontramos o valor do x. Então, pessoal, para esse sistema de equações, o nosso conjunto verdade vai ser igual. Lembra lá, a ordem em primeiro é o x, é a ordem alfabética. Então, é 11 sobre 5 e o 2 sobre o 5, que é o y. Então, este é o conjunto verdade para este caso. Então, nós aplicamos aqui a ideia do método da substituição, ok? Exercício 6, nós vamos aplicar também o método da substituição, ok? Pessoal, perceba que você tem aqui uma equação que é do segundo grau, x² mais 3y igual a 5. E a outra é 2x menos 3y igual a 3. É interessante você isolar o y aonde tiver esse seu x², ok? Porque é interessante, porque depois, se você colocar uma expressão aqui no lugar do x, vai elevar ao quadrado, vai virar um produto notável e aí vai ficar mais extenso ainda um pouco o seu cálculo, tá? Mas não quer dizer que você não possa fazer, é apenas uma dica. Então, se eu isolar o y aqui, ó, como que vai ficar? 3y igual a 5 menos o x². O y vai ser igual a 5 menos o x² sobre o 3. Então, aqui eu acabei de isolar o valor do y, ok? Então, agora eu vou lá na segunda equação, no lugar do y, eu vou colocar 5 menos o x² sobre o 3, ok? E o resto a gente copia. O menos 3 que vai estar multiplicando, e nós temos aqui o 2x, isso igual a 3. Pessoal, perceba que o 3 aqui está multiplicando a nossa fração e o denominador também é 3. Então dá para a gente simplificar, ó, 3 dividido por 3. Então o que sobrou? 2x menos o 5 menos o x² igual a 3, tá? Deixei o menos aqui por didática, porque a gente tem que fazer a regrinha de sinais, né? Não pode esquecer isso. Então, nós temos 2x menos o 5 mais o x² igual a 3, ok? Então, vamos lá. Bom, vou passar o 3 para o primeiro membro, então vai ficar como? Ó, x² mais 2x
menos o 5 menos o 3 igual a zero. X² mais 2x menos 5 menos 3 menos 8 igual a zero. Pessoal, então nós chegamos aqui numa equação do segundo grau. Se é uma equação do segundo grau, nós temos que resolver através do Bhaskara, sobre produto, da forma que você já sabe resolver. Eu vou fazer aqui, ó, como é a primeira equação que está aparecendo, eu vou fazer o Bhaskara para a gente lembrar como é que resolve, tá? Então, primeiro nós temos que achar os coeficientes A, B e C. Então, olhando para a nossa equação, o A acompanha o x², que é 1, o B acompanha o x, que é 2, e o C é o termo independente, que é menos 8. Vamos calcular o delta, que é o discriminante. A formulinha é b² menos 4ac. Então, o b é 2, vai ficar ao quadrado, menos o 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 8, ok? Então, delta é igual a 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Sinais iguais, sinal de mais. Então, nós temos que o delta é 36, ok? Agora, vamos para a formulinha do Bhaskara. Então, é x igual a menos o b, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso sobre 2a. Substituindo, então, os nossos valores, menos da fórmula, o b, que é 2, mais ou menos a raiz quadrada de 36, tudo isso sobre 2a, então é 2 vezes 1, ok? Então, temos x é igual a menos o 2, mais ou menos a raiz de 36, que é 6, tudo isso sobre 2. Então, quem é o x1? x1 é menos 2 mais o 6, ou seja, 6 menos 2, 4. Sobre 2, isso é igual a 2. E, no caso aqui, né, ou, né, nós temos duas raízes. Então, nós temos o x2, que vai ser menos 2 menos 6, menos 8. Sobre 2, vai dar menos 4. Ok? Então, aqui, para a nossa equação, nós temos x1 igual a menos o 4, tanto faz, né? E o x2 igual a 2. Só estou colocando na ordem aqui que seja negativo e positivo, tá? Pessoal, então nós encontramos dois possíveis valores aí para o x. Então nós temos que voltar agora aqui no nosso y. E no lugar do x nós vamos colocar o que a gente encontrou. Então, olha lá, agora a gente vai resolver o y. Y é igual a 5 menos o x². Nós encontramos lá como solução o 2, certo? E o menos 4. Então, vamos colocar aqui, ó, menos o 4 ao quadrado, tudo isso sobre 3. Então, y é igual a 5 menos o menos 4 ao quadrado, vai dar 16 sobre o 3, ok? Então, o y aqui vai ser igual a 5 menos o 16, vai dar menos 11 sobre o 3. Então, nós encontramos aqui já um par ordenado, que é a nossa solução. Qual é o par ordenado encontrado aqui? Quando o x for menos o 4, o nosso y é menos 11 sobre o 3. Então, aqui já é uma solução. A outra solução é com outro valor do x, porque o x pode ser dois valores, né? Ou um ou o outro. Então, vamos calcular de novo ali, ó. O y vai ser igual, então, ao 5 menos o x², né? Então, 5 menos o x² sobre o 3. Então, substituindo, temos y igual a 5 menos, quem é o x²? Nós encontramos o 2, né? Então, é 2 ao quadrado sobre o 3. Então, 2 ao quadrado, temos aí que vai ser igual a 4. Então, é 5 menos o 4 sobre 3. Então, y é igual a 5 menos 4, 1 sobre o 3. Então, aqui nós encontramos o outro par ordenado, que é a nossa solução. Quando o x, então, for 2, o nosso y é 1 sobre o 3. Ok? Então, para esse sistema que nós acabamos de resolver aqui, ó, nós teremos dois pares ordenados como solução. O menos 4 e o menos 11 sobre 3, ou o 2 e 1/3. Vou colocar aqui, ó, conjunto verdade vai ser igual
a 2 e 1/3, ok? E nós temos também que vai ser o menos o 4 e menos 11/3, tá bom? Então esse é o conjunto solução, é o conjunto verdade para esse sistema de equações, ok? Então tomar cuidado aí, é um pouco trabalhoso quando aparecer o x² nas equações aí, né? Uma equação do segundo grau, perfeito? Bom, agora nós temos o exercício 7. Perceba que o diferente aqui você tem uma equação produto, tá? Então aqui a gente usa a regra do anulamento, tá? Então nós temos a equação 1 e a equação 2. Então na equação 1 aqui, ó, que nós temos, vai ser x mais 1 vezes o y menos 2 igual a 0. Então aqui nós temos duas possíveis soluções, né, pessoal? Porque ou o x mais 1 vai dar 0, ou o y menos 2 tem que dar 0 para isso aqui ser verdade. Porque são dois fatores multiplicando. Então um deles tem que dar 0 para isso aqui ser verdade. Então, para esse primeiro parênteses ser igual a 0, então x mais 1 igual a 0, o x tem que ser igual a menos 1. Ou o y menos 2 tem que dar 0, então o y tem que ser igual a 2. Então nós temos aqui ó, que para a primeira situação, ou o x é menos 1, ou o y vai ser igual a 2, ok? Agora nós temos que verificar a equação 2. A equação 2 é 2x mais o 3y igual a 5, ok? 2x mais o 3y igual a 5. Pessoal, como nós já encontramos o valor do x e o valor do y, então nós vamos vir aqui ó, na segunda equação e vamos substituir. Então nós vamos fazer primeiro o x sendo menos 1. Como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes o menos 1 mais o 3y igual a 5. 2 vezes menos 1, menos 2, mais o 3y igual a 5. Então 3y é 5 mais o 2, então y é igual a 7 sobre o 3. Então aqui a gente já achou uma das soluções, que é o primeiro par ordenado. Qual que é? X sendo 1 e o y sendo 7/3. Perceba, pessoal, que a gente está fazendo ainda o método da substituição. Nós encontramos dois valores, né, no caso ali o x ou o y, e estamos fazendo a substituição na segunda equação. Então nós vamos fazer agora o y igual a 2. Então teremos o quê? 2x mais 3y, então é 3 vezes o 2, igual a 5. Então 2x mais 3 vezes 2, 6, igual a 5. Então 2x é igual a 5 menos o 6. 5 menos o 6 nós temos que é menos 1. Então x é igual a menos 1 sobre o 2. Essa é a outra solução, o outro par ordenado. Quando x for menos meio, o nosso y é igual a 2. Então, o conjunto verdade desse sistema de equações vai ser igual aos pares ordenados 1 e 7/3 e o menos o meio e o 2 para o y, ok? Então essa vai ser a solução para esse sistema de equações. Só agora o exercício 8 é um dos sistemas que você calcula mentalmente, tá? Você não precisa fazer muito esforço para você resolver um exercício desse tipo, um sistema desse tipo, tá? Porque ele está falando aqui, ó, você tem dois valores, então esses dois valores somando tem que dar 5 e multiplicando dar 6. Se você lembrar, isso aqui é o soma e produto da equação de segundo grau. Quando você faz o soma e produto para resolver uma equação de segundo grau, você pensa da mesma maneira. Quais são os valores que somando vai dar 5 e multiplicando vai dar 6? Claro, pessoal, ó, começa sempre pela multiplicação. X vezes y tem que dar 6. Pense em dois números que multiplicando dá 6. Ah, vou pensar no 2 e no 3. 2 vezes 3 dá quanto? 2 vezes 3 vai dar 6. Então você encontrou aqui a multiplicação. Agora verifica a soma.
A soma desses dois valores, ou seja, x mais y, tem que dar 5. Verifica se dá 5. 2 mais 3 é igual a 5? É. Então, olha lá, multiplicando dá 6 e somando vai dar 5. Então, aqui nós já temos um dos pares ordenados como solução. Qual é o par ordenado? 2 para o x, 3 para o y. Professor, mas por que um dos? Pessoal, a ordem do par ordenado importa. Então, aqui eu fiz 2 vezes 3 e 2 mais 3. Isso quer dizer que se você fizer 3 vezes 2 também não vai dar 6? E 3 mais 2 também não vai dar 5? Então você também tem um par ordenado 3 e 2. Então temos que tomar cuidado com isso, tá? Por mais simples que seja, às vezes você cai na pegadinha. Então nós temos aqui a solução que vai ser 2 e 3, 3 e 2. Então, para resolver esse exercício 8, a gente só precisou analisar se somando dá 5, multiplicando vai dar 6. Tá? Mas é claro, se você aplicar o método da substituição, você vai ter o mesmo resultado. Tá bom? Olha lá, o exercício 9 também é um pouquinho da mesma ideia, tá? Só que passa a ser um pouquinho mais complicado você pensar nesse conceito aqui, tá? Porque a solução não vai ser um número racional, vai ser uma solução irracional. Então, neste caso, não dá para a gente pensar, ó, dois números somando dá 4 e multiplicando dá 1. Entendeu? Então, aqui fica difícil você pensar em um número que multiplicando dá 1 e somando dá 4. Então aqui a gente vai trabalhar o método da substituição. Então vamos fazer aqui, ó. Você tem x mais y igual a 4 e x vezes y igual a 1. Então nós vamos lá na primeira equação e aí você isola uma variável. Eu vou isolar o x. Então x vai ser igual a 4 menos o y. Então eu tenho que vir aqui, ó, na segunda equação, no lugar do x eu vou colocar 4 menos o y, que está multiplicando o y igual a 1. Agora aqui eu vou fazer a distributiva. 4 vezes o y, 4y, e y vezes y ao quadrado. O 1 eu já vou colocar dentro da equação porque eu estou percebendo aqui, ó, que vai ser uma equação do segundo grau. Então vai ficar menos 1 igual a 0. Ok? Ajeitando aqui a nossa equaçãozinha, vai ficar menos y quadrado mais o 4y menos 1 igual a 0. Pessoal, eu não gosto de trabalhar com um quadrado negativo, tá? Mas você vai chegar no mesmo resultado. Então eu vou deixar positivo, não gosto de trabalhar. Mas você pode deixar assim, sem problema nenhum. Eu vou multiplicar toda a equação por menos 1, mantendo a equivalência. Então vai ficar y ao quadrado menos o 4y mais 1 igual a 0. Ok? Ou você poderia ter jogado todos os valores para o segundo membro e igualar a 0 vai dar no mesmo, tá bom? Então aqui de novo nós temos que fazer x1 e x2. Não vou fazer sobre produto, pessoal, porque senão a gente vai cair no mesmo conceito lá em cima, né? Ó, multiplicando tem que dar 1, somando vai ter que dar 4. Então a gente vai cair na mesma. Então nós temos aqui, ó, coeficiente A que é 1, o B é menos o 4, o C vai ser igual a 1, o delta é b quadrado menos 4ac, vamos substituir. Então nós temos que b quadrado é menos o 4 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que também é 1. Então delta é igual a 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 1 vezes 1 vai dar 4, sinais diferentes, sinal de menos. Então delta vai ser igual a 12, né? 16 menos 4, 12. Então, nós temos aí o 12 como sendo o nosso discriminante. Como a nossa variável aqui é o y, então nós estamos achando y igual, vamos para a fórmula do Bhaskara, menos o b mais ou menos a raiz de delta, tudo isso sobre o 2a. Então, y é igual menos a fórmula, o b é menos o 4, mais ou menos a raiz de 12, isso sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, y é igual, menos com menos é mais, então ficou 4, mais ou menos a raiz de 12, nós vamos fatorar o 12, fatorando 12 por 2,
dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, raiz quadrada do 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Então, nós vamos substituir aqui por 2 raiz de 3, ok? Então, você percebe que dá para a gente simplificar aqui, ó. O 4 por 2 vai dar 2. E 2 por 2 vai dar 1. Então, o nosso y é igual a 2 mais ou menos a raiz de 3. Ok? Então, nós temos aqui, ó, o y1 é 2 mais a raiz de 3. O y2 é 2 menos a raiz de 3. Então, perceba, é um número irracional, então fica difícil nós fazermos aí a interpretação diretamente olhando apenas para as equações, né? Bom, pessoal, nós achamos aqui os valores do y, né? O x, quem é o x? 4 menos y. Então, nós temos que voltar aqui, ó, e achar o valor do x. X vai ser igual a 4 menos o y. Aí aqui a gente vai colocar quem é o y que nós encontramos, ok? O y que nós encontramos vai ser o 2 mais a raiz de 3. Então, x é igual a 4. Como tem um menos aqui, só inverter os sinais, né? Então, é menos o 2 menos a raiz de 3. Então, x aqui é igual a 4 menos 2, 2 menos a raiz de 3. Então, aqui a gente já tem um par ordenado. Qual que é o par ordenado? Quando x for 2 menos a raiz de 3, o nosso y vai ser 2 mais a raiz de 3. Ok? Agora, nós temos que substituir pela outra raiz que nós encontramos, mas é claro, você já pegou a ideia e já sabe qual é o resultado. Então, é x igual a 4 menos. Então, dentro do parênteses aqui, nós vamos colocar o y que nós encontramos, que vai ser 2 menos a raiz de 3. Ok? Então, x vai ser igual a 4 menos 2 mais a raiz de 3. 4 menos o 2, 2, mais a raiz de 3. Ok? Então, nós temos agora o outro par ordenado. Quando x for 2 mais a raiz de 3, o y vai ser 2 menos a raiz de 3. Ok? Então, nós temos aqui soluções irracionais. Então, vamos escrever aqui, ó, conjunto verdade vai ser igual aos pares ordenados. 2 mais a raiz de 3, 2 menos raiz de 3, e o par ordenado, 2 menos raiz de 3, e 2 mais a raiz de 3. Ok? Então, essa é a solução para o exercício 9, utilizando aí a ideia da substituição, método da substituição, ok? Pessoal, no exercício 10, nós temos aí um sistema de equações no qual nós estaremos utilizando aí variáveis auxiliares, tá? Então, essas variáveis auxiliares nos ajudam aí a resolver o sistema de equações de uma maneira um pouco mais simples, um pouco mais fácil, tá? De que maneira nós vamos fazer isso? Bom, nós temos aqui 1 sobre x mais 1 sobre y. Então, eu vou pegar essas frações, por exemplo, 1 sobre x, e vou chamar da letrinha u. Você chama da letra que você achar mais conveniente. E eu vou pegar 1 sobre y e vou chamar de v. E vou substituir aqui, ó. Como é que vai ficar então o nosso sistema? Eu vou reescrever o nosso sistema. Então, nós temos 1 sobre x mais 1 sobre y, então é u mais 1, o v, né, que é 1 sobre y, então nós temos aqui u mais v igual a 1, tá? A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó. Perceba que nós temos assim, ó, 2 vezes 1 sobre x menos o 3 vezes 1 sobre o y igual a 4. Então, no lugar do 1 sobre x, nós vamos pôr o u, no lugar do 1 sobre y, nós vamos pôr o v. Então, fica 2 vezes u mais
mais não, né? Menos o 3 vezes o V. Isso igual a 4. Então, pessoal, eu estou usando variáveis auxiliares para deixar o sistema mais fácil para a gente resolver. Então, aqui eu vou encontrar a letrinha U e a letrinha V como solução. Depois, nós vamos voltar nesta substituição que nós fizemos, que a gente pode chamar também de substituição de variável, tá? Ou mudança de variável. Então, agora nós vamos resolver esse sisteminha aqui, ó, fazendo também o método da substituição. Então, vou isolar uma variável, vou isolar o U. U vai ser igual, então, a 1 menos o V. Agora eu venho aqui na segunda equação, no lugar do U, nós vamos colocar 1 menos o V. Perfeito? Então, vai ficar menos o 3V igual a 4, e é claro, nós temos aqui o 2 multiplicando o U. Ok? Bom, fazendo a distributiva, 2 vezes 1, 2. 2 vezes V menos 2V, menos o 3V, igual a 4. Bom, menos 2 menos o 3V, nós temos então menos 5V, igual a 4, 2 passou subtraindo. Então, nós temos V igual a 4 menos 2, 2, e o 5 passa dividindo. Então, sinais diferentes, sinal de menos. Então, temos que o V é menos 2 quintos. Agora, nós temos que achar o U. Olhando, então, lá no isolamento do U, nós vamos fazer U igual a 1 menos o V. Então, U é igual a 1 menos o menos 2 quintos que nós encontramos. Então, U é igual a 1 mais 2 quintos, né? Porque menos com menos é mais. Então, soma de frações denominadores diferentes. Vamos fazer a voltinha. 5 vezes 1, 5. Mais o 2, copia quem está embaixo. Então, U é igual a 7 sobre o 5. Então, nós achamos aqui o V e o U. Pessoal, lembra lá na substituição. Nós fizemos o V e o U. Chamamos lá, ó, de 1 sobre x e de 1 sobre o y. Então, nós vamos voltar lá na substituição que nós fizemos. Na substituição, a gente falou assim, ó, o 1 sobre x é igual a u e o 1 sobre y é igual a v. Então, é isso que nós vamos fazer agora, ó. No lugar do u, eu vou colocar o que eu encontrei. Então, é 1 sobre x igual a 7 sobre o 5. Ok? Agora, você vai multiplicar cruzado. Ó. O que vai acontecer aqui? Nós temos x vezes 7, então é 7x, e 1 vezes 5, que é igual a 5. Então, quem é o x? O x é 5 sobre o 7. Nós achamos aqui o valor do x, 5 sobre 7. Vamos fazer a mesma coisa com o v. Então, você tem 1 sobre y igual a v, que é menos 2 quintos. Multiplicou cruzado, você tem menos 2y igual a 5. Então, y é igual a menos 5 sobre o 2. Então, nós encontramos agora, pessoal, o conjunto solução para esse sistema de equações. Então, nós temos o x, que é 5 sobre o 7, e o y, que é menos o 5 sobre o 2. Então, para esse sistema, foi interessante utilizar a mudança de variável para que nós possamos aí resolver mais fácil, tá? Então, alguns sistemas vão ser mais interessantes você usar a mudança de variável, tá? Chamando também aí de variáveis auxiliares, ok? Pessoal, agora nós vamos aprender o método da adição, ok? Que consiste, então, o método da adição? Consiste em substituir uma equação pelas somas das duas, de modo de obter uma nova equação com uma só variável, ok? Então, vamos fazer já o exercício para a gente entender essa ideia. Então, o conceito é você somar as duas equações e obter aí uma equação com apenas uma variável. Mas aqui você percebe, pessoal, ó, se eu somar essas duas equações, você vai ter
2x mais 5x e menos 3 mais o 4y. Então, as duas variáveis vão continuar aqui. Então, você tem que fazer de uma maneira que apareça aqui coeficientes opostos, né? Para que você consiga cancelar uma dessas variáveis, ok? Eu vou escolher aqui, por exemplo, eu vou cancelar o x. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer equivalência de equações. Eu vou multiplicar a primeira equação por 5 e a segunda equação eu vou multiplicar por 2. Professor, por que o senhor vai fazer isso? Olha lá o que vai acontecer. Ó. Multiplicando toda a primeira equação por 5. 5 vezes 2x, 10x. 5 vezes o menos 3, menos o 15y. Igual 5 vezes 1, 5. Tem que multiplicar tudo. Agora, na segunda equação, eu multiplico por 2. O que vai acontecer? 2 vezes o 5x vai dar 10x. 2 vezes menos 4y, menos 8y. 2 vezes menos 1, menos o 2. Pessoal, perceba que eu vou ter que fazer também um artifício também de sinal. Porque, olha lá, 10x vai continuar aqui. Então, um deles tem que ser negativo. Então, vou escolher um deles. Vou escolher aqui o menos o 5, e vou colocar aqui, ó, menos 5. Então, aqui os sinais vão mudar. Então, vai ficar menos 10x mais o 15y igual a menos o 5. Agora sim, ó, 10x menos 10x, zerou. Quem que sobrou? 15 menos 8. Quanto que é 15 menos 8? 7y. Menos 5 menos 2, menos o 7. Agora isola o y. Y é menos 7 dividido por 7. Y é igual a menos 1. Então, olha lá, nós encontramos o valor do y. Agora, para encontrar o valor do x, professor, como é que eu faço? Agora você escolhe qualquer uma das equações e substituir. Vamos pegar a primeira ali, ó, que é mais fácil, né? 2x menos 3y igual a 1. No lugar do y, nós vamos colocar o menos 1. Então, vai ficar 2x menos o 3 vezes o menos 1 igual a 1. Então, 2x menos 3 vezes menos 1 ficou mais 3 igual a 1. 2x igual a 1 menos o 3. Então, 1 menos o 3 dá menos 2. Dividido pelo 2, x é igual a menos 1. Então, nós encontramos aqui a solução para este sistema, que vai ser o par ordenado, x igual a menos 1, o y também menos 1. Então, este é o método da adição. Existem, é claro, sistemas que você já consegue perceber essa ideia logo de cara. Então, você não precisa multiplicar as equações para chegar nessa situação que nós chegamos agora, que era para simplificar, ok? Tem sistemas que você já pode ir direto aplicando o método da adição, ok? Pessoal, nesse exercício 12, nós temos aqui, ó, resolver no universo dos reais, foi dado o sistema para nós pelo método da adição. Então, ele está especificando um método que nós temos que utilizar. Perceba aqui, pessoal, que nós temos também um x². Então, isso aqui é uma complicação para a gente resolver, tá? Então, o mais fácil a se fazer aqui é você tentar cancelar o y pelo método da adição. Então, como você tem aqui já menos y, que é só mais 2y, então, nessa segunda equação, nós vamos dividir por 2, tá? Porque já tem os sinais contrários, então basta dividir por 2. Como é que vai ficar? Lembrando que você não precisa multiplicar ou dividir as duas equações, basta ser uma única equação, tá? Você multiplica as duas se for necessário, assim como foi o último exercício que nós fizemos, que foi o exercício 11. Houve a necessidade de multiplicar as duas, mas nem sempre é necessário você multiplicar as duas equações. Então, nós ficamos com x² menos y igual a menos 1, você só copia. Agora, nós vamos dividir a segunda por 2. Então, 10 por 2, 5x, e 2 por 2 dá 1, então ficou mais y, e 10 por 2 ficou 5, então é menos o 5. Agora, nós vamos aplicar o método da adição, pessoal. Ficou x² mais 5x, x² mais o 5x, y menos y nós zeramos, menos 1 menos o 5, nós temos aqui menos o 6.
Então, é claro, você já percebeu que vai cair numa equação do segundo grau. Então, x² mais o 5x mais o 6 igual a zero. Então, aqui nós temos que encontrar x1 e o x2, ok? Pessoal, já fizemos aqui o método do Bhaskara. Vamos fazer então soma e produto. O que diz o soma e produto? x1 mais o x2 é menos o b sobre o a. Como o a aqui é 1, então é apenas o menos o b. x1 vezes o x2 é c sobre a, é a mesma coisa. Como o a é 1, então aqui é o próprio c. Menos o b, o 5 é o b, então é menos o 5, e o c é o 6. Agora você tem que pensar em dois números que multiplicando vai dar 6 e somando vai dar menos o 5. Lembra da dica, sempre começa pela multiplicação. Então, quais são as possíveis multiplicações que vai dar 6? Ah, professor, 2 e 3. Ah, tudo bem, mas se você fizer 2 mais 3 vai dar 5 e não menos o 5. Ah, então coloca menos 2 e menos 3. Então é uma ótima ideia. Menos 2 vezes o menos o 3, nós temos que é 6. E menos 2 menos o 3 vai dar menos o 5. Exatamente o que a gente quer, ok? Então, o x1 aqui vai ser menos 2 e o x2 vai ser menos o 3. Então, nós encontramos aqui os valores do x. E agora, para achar o y, basta você escolher qualquer uma das equações e substituir o valor do x, ok? Vou escolher a primeira aqui, ó, x². Então, nós achamos lá menos 2. Então, vou fazer aqui, ó, sendo x igual a menos 2, vai ficar como? Menos 2² menos o y igual a menos 1. Então, menos 2² é 4, menos y igual a menos 1. Então, menos y é menos 1 menos o 4. Então, menos y é igual a menos o 5, multiplica por menos 1, porque a nossa variável tem que ficar positiva. Então, y é igual a 5. Então, nós temos o primeiro par ordenado aqui, ó. Quando x é 2, o y é igual a 5. Vamos fazer agora com x igual a menos o 3. Como que vai ficar? Menos 3² menos o y igual a menos 1. Então, é 9 menos o y igual a menos 1. Então, menos y igual a menos 1 menos o 9, menos y igual a menos o 10. Então, y é igual a 10, porque você multiplicou por menos 1. Esse é o outro par ordenado. Quando x for menos 3, o seu y é igual a 10. Então, pessoal, o conjunto verdade para esse sistema de equações vai ser igual aos pares ordenados 2 e 5, menos 3 e 10. Então, pessoal, essa aula fica por aqui. Nós estudamos, então, sistema de equações com duas variáveis, né? Duas equações com duas variáveis, utilizando o método da substituição, o método da adição e também a utilização de uma variável auxiliar. Espero que tenha entendido, que tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.